já de coração aberto, está de coração receptivo à Tua presença. Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, aleluia, pois sabemos que desde o início desse culto Tu estás aqui, pois não faz sentido estarmos reunidos se o Senhor não estiver no nosso meio. Aleluia, Te damos toda a honra e glória, Te damos todo o louvor e a adoração que sai da nossa boca seja um perfume agradável ao Senhor. Aleluia, aleluia. E eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente, e eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Tua presença aumente, e se eu passar pelo fogo, eu não temerei a Tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do Santo dos Santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei na Tua fumaça de glória. E eu entrarei longe do Santo dos Santos, não sei mais viver. E quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. E eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente, eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Tua presença aumente, e se eu passar pelo fogo, eu não temerei na Tua fumaça de glória. E eu entrarei longe do Santo dos Santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei na Tua fumaça de glória. E eu entrarei longe do Santo dos Santos, não sei mais viver. E quem já pisou, canta a igreja, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou
aleluia, em outro lugar. Não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Diga glória, glória, glória. Diga glória, glória, glória. Diga que Ele é santo, 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 santo. Diga glória, 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 glória. Que ecoe dos quatro cantos dessa cidade, dos quatro cantos dessa nação, dos quatro cantos desse mundo. Glória, 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 glória a Ele. Diga santo agora. Santo. Só Ele é santo, só Ele é santo. Santo. Diga santo, 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 santo. Só Ele é santo, só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo. Diga quem já pisou. E quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar. Diga, diga. Não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Para muitos essa vida é o que temos. Para muitos essa vida é o que valemos. Para muitos essa vida é o que você tem no seu bolso. Para muitos essa vida é uma posse. Mas para nós é essa presença. Mas para nós é esse nome. Mas para nós é esse Deus que nos honra mesmo sendo infiéis, que nos honra mesmo sendo fracos, que nos honra mesmo sendo tão pequenos. É esse Deus que eu sirvo. É esse o Deus que você serve. É esse o Deus fiel. Aleluia! Aleluia! Ore sidere bagas. Oh, sidere bara sidere ki. Oh, diri sidere bara sidere cantada la bas. Diga, Ele é santo. Santo. Não é o que você tem, é o que Ele é. Santo. Diga que só Ele é santo, querido. Diga que só Ele é santo. Santo. Aleluia. Você está aqui para o glorificar. Aleluia. Dá somente a Ele a glória, somente a igreja. Diga glória. Glória. Aleluia. Aleluia. Glória. Glória. Oh, aleluia. Glória. Os instrumentos bem baixinho, bem baixinho. E quem já pisou nesse lugar, na presença do Senhor, em outro lugar.
E se está lá, está sobrevivendo. E onde estiver, clamar pela glória, a glória que somente Deus tem, o preenchimento que somente o Senhor tem. E quem já pisou o Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, a glória, a glória de Deus. Libera ali. Glória a Deus. Levante suas mãos e comece a exaltar esse Deus, aquele que morreu numa cruz por você. Exalte a Ele, louve o nome dEle. Diga que Ele é santo, que Ele é maravilhoso e que não há outro Deus além desse Deus na nossa vida. Sabe uma forma de gratidão que nós podemos adorar o Senhor de uma forma tão intensa, quando nós olhamos para esse Deus e nós olhamos para nós, o quanto nós somos pequenos e pecadores, e um Deus tão grande, tão santo e tão maravilhoso olha para mim e para você, um ser tão pequeno, tão pecador, tão sujo, tão desobediente. Mas o Senhor apontou para mim e para você e Ele nos escolheu. Glória, glória. Aí quando você olha para esse Deus, diz: Senhor, o Senhor escolheu a mim, Senhor, alguém tão pequeno, alguém tão insignificante. E quando você olha para Deus e você começa a dizer: Santo, santo é o teu nome, porque eu não mereço esse amor. Santo, santo é o teu nome. Santo, santo é o teu nome. Oh Deus, tu és maravilhoso, oh Pai. Quem poderia me amar tanto se não fosse o Senhor? Quem me compraria se não fosse o Senhor? Quem morreria numa cruz por mim se não fosse o Senhor? Quem poderia nos amar tanto? Quem poderia se doar numa cruz por mim e por você? Pecadores como nós somos, mas o Senhor, Ele escolheu nos amar. E Deus nos deu uma nova chance e mandou Jesus para que o véu fosse rasgado e nós tivéssemos acesso ao Pai novamente, nós pudéssemos chegar a Ele novamente. Eu não preciso de homens para mandar recado para Deus, eu vou até Deus, Deus vem até a mim. Um livre acesso nós temos hoje para chegar aos céus, para chegar na sala do trono. Você tem esse livre acesso nessa noite. Chegue até a sala do trono, sinta a presença de Deus que está nesse lugar e exalte com todo o seu coração, com toda a sua alma, com tudo que você tem de melhor dentro de você. Exalte a Ele. Aleluia, aleluia, Deus, glórias nós te damos. A glória, glória, quem glória. já pisou no Santo dos Santos em outro lugar
estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Glória, glória, glória. Quem já pisou? Glória, glória. Quem já pisou no Santo dos Santos? Glória, glória. Quem já pisou na presença do Senhor? Nunca mais quer sair dessa presença. Nunca mais quer se afastar dessa presença. Glória, glória. Aleluia, glória a Deus. Oh Deus, enche esse lugar com a tua glória nessa noite, ó Pai. Enche os nossos corações, toca-nos com a tua presença. Que a tua palavra, Senhor, venha como uma semente fértil ao nosso coração nessa noite. Oh Senhor, que a tua palavra frutifique na nossa vida nessa noite. Vem com tua glória, Senhor. Enche esse lugar, ó Pai. Transborda o nosso coração com a tua glória. Oh, aleluia. Aleluia, Senhor. Enche esse lugar. Oh. Você pode dizer para Ele o quanto você o ama, porque Ele te amou primeiro. Você pode dizer para Ele o quanto Ele é amado por você, porque Ele já te ama demais. Oh Senhor, nós te amamos nessa noite e nós entregamos a nossa vida a Ti mais uma vez. Aleluia. Aplauda esse Deus maravilhoso, porque não há outro Deus igual a Ele, digno de ser adorado. Glória a Deus. Aleluia. Sente no seu lugar, fique à vontade, seja bem-vindo a essa noite. Que nós vamos nos alimentar da palavra, vamos ter um momento de oração. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos receber o nosso querido Ítaro. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Levante as mãos para cá. Vamos orar por esse homem de Deus. Pai, te agradecemos por essa oportunidade de estar na tua casa. Agradecemos pelo teu Espírito que já se faz presente aqui. Te apresentamos a vida do teu servo. Usa ele de forma tremenda e que possa falar ao nosso coração. Que essa palavra seja uma chave para a nossa vida e a transformação para todos os momentos necessários, Senhor. Isso em nome de Jesus. A igreja diga. Aleluia. A paz do Senhor, igreja. Boa noite a todos. E nós vamos estar conversando hoje sobre o livro de João, no capítulo 15. E uma figura de linguagem que Cristo nos ensinou demais. E eu queria que você me acompanhasse aí na palavra. Evangelho de João, capítulo 15. Amém? Glória a Deus. Quero que você
se dedique ao máximo ao que o Senhor tem que falar para você nessa noite. E peço que Deus possa semear essa palavra no seu coração, para que você saia daqui cheio dele, em nome de Jesus. E diz assim, deixa eu só mudar aqui a versão. Eu vou na King. Diz assim a palavra do Senhor: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira, e tudo que dá fruto ele limpa, para que dê mais frutos ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós, igualmente, não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podereis realizar obra alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Então esses ramos são juntados e lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes e vos será concedido. O que glorifica o meu Pai é que deis fruto em abundância, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Assim como meu Pai me amou, eu, da mesma forma, vos amei. Permanecei no meu amor. Se obedecerdes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, exatamente como eu tenho obedecido às ordens do meu Pai e permaneço em seu amor. Tenho-vos dito essas palavras para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa felicidade seja completa. E o meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Não existe amor maior ou maior amor do que este, de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se praticais o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz, nem não sabe o que faz sem o Senhor. Mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo o que houve de meu Pai eu compartilhei convosco. Não foste vós que me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi e a vós designei, e vos designei para irdes e dardes frutos, e fruto que permaneça. Sendo assim, seja o que for que pedirdes ao meu Pai em meu nome, Ele concederá a vós. E este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros. Concluindo aqui, se o mundo vos odeia, sabei que antes de vós odiou a mim. Se fosseis do mundo, ele vos amaria. Se você fosse do mundo, né? Ele vos amaria, como se
pertencesses a ele. Entretanto, não sois propriedades do mundo, mas eu vos escolhi e vos libertei do mundo, pois essa razão o mundo vos odeia, por isso que ele vos odeia. Recordai-vos das palavras que eu vos disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também vos perseguirão. Se obedeceram à minha palavra, igualmente obedecerão às vossas orientações. Contudo, o mundo vos tratará mal por causa do meu nome, pois eles não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e falado ao mundo, eles não seriam culpados. Mas agora eles não têm qualquer desculpa pelos pecados que cometeram. Aquele que me odeia, da mesma forma odeia o meu Pai. Se eu não tivesse realizado entre eles obras que ninguém jamais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora eles viram, presenciaram tudo, e mesmo assim odiaram a mim e ao meu Pai. Mas isso aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles: odiaram-me sem razão. Quando, porém, vier o advogado, que eu enviarei para vós, da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito, e vós também dareis testemunha, pois estáis comigo desde um princípio. Feche teus olhos, em nome de Jesus. Pai, eu quero orar, Senhor Deus, pela oportunidade de estarmos mais uma vez unidos, Senhor, recebendo mais de Ti através da Tua palavra. Oh Deus, o quão necessitados somos de Ti, Senhor. Usa, Deus, desse ambiente, desse momento, para que essa palavra venha e faça morada em nosso coração. Quantas coisas nós iremos aprender, Senhor Deus, experimentar nessa noite. Pedimos que o Teu Espírito Santo venha e faça acontecer, para que isso venha trazer frutos, e frutos que permaneçam. Isso pelo poder do nome de Jesus. Se você receba, aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Ele começa aqui falando sobre a videira, né? Videira é uma árvore de uva. E ele usa essa metáfora porque era comum ter plantações de uva, então ficava mais fácil de Jesus se comunicar usando essa metáfora. E ele coloca Deus como o agricultor, e ele se coloca como a videira. Ele nos coloca no meio desse contexto como se fossem os ramos dessa videira. Então Deus, sendo o agricultor, ele tem toda a autoridade sobre a videira e sobre os ramos. E ele fala que nós podemos ser cortados ou podados. Quando ele coloca aqui no verso 2, diz assim, eu tive que me aprofundar, porque tem um detalhe aqui que a gente vai ver agora, que eu não tinha me atentado. Todo ramo que, estando em mim, olha a parte, né? No verso 2, todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele retira, e tudo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Ele retira o que? Ele retira da árvore? Ele retira da videira? Não. O que Deus fala? Que existe um corte, existe um tratar do Senhor, existe uma correção de Deus para pessoas que estão na videira, que estão em Cristo, mas por aquele momento ali, ele precisa sim de uma sacolejada, uma correção. E Cristo quis determinar isso através desse tratar de Deus com a videira, do agricultor com a sua plantação. Então ele utiliza aqui de dois aspectos: os que são cortados, os que são determinantes na parte de correção do Senhor,
aquilo que é necessário que o Senhor venha corrigir, venha trabalhar de uma forma mais intensa. E também o segundo ponto, que é a poda, daqueles que já estão dando frutos, mas precisa de um pequeno ajuste. Então esses dois fatores aqui, ele nos traz a entender que o Senhor, ele se preocupa com a nossa jornada, se preocupa com a igreja, se preocupa comigo e com você, para que a gente consiga ter o máximo de aproveitamento possível dentro da sua casa, dentro da plantação, junto à videira. O desejo de Deus é que a gente tenha esse relacionamento com o Senhor de forma o mais intensa possível. Então, olha, se você está com problemas, se você está vivendo problemas dentro da igreja, se você está anexado a mim, se você está junto a mim e tem passado por isso, não tem conseguido vencer isso, eu preciso cortar isso. Eu preciso ajustar o máximo possível para que você consiga ter o aproveitamento real e entendendo quem realmente eu sou e o quão poderoso eu sou sobre a sua vida. Então há esse desejo de Deus de cortar, sim, para que a gente não venha a acontecer o que fala no versículo seguinte, futuro, que é se desmembrar da videira. O que o mal quer sobre nossa vida? O que o mal quer sobre a nossa história? Ele quer que a gente se sinta o máximo culpado pela parte humana que nós somos. Ele quer nos condenar antes de sermos julgados. Ele quer fazer de você um ser que pode estar até mesmo dentro da igreja, mas que falta algo, que parece que não consegue romper, que parece que não consegue agir, que parece que não consegue dar o próximo passo. O desejo de Satanás sobre nossa vida é esse, é que você viva, não é que você morra, mas que você viva a sua vida morto. Ele quer que você viva a sua história morto. O desejo do diabo é que você esteja andando com a igreja, mas que você seja esse galho que não quer ser cortado, que não quer ser disciplinado, que não quer ser corrigido. É tão interessante isso, é tão forte isso, que é um choque para nós, porque esse cortar não é de agora, queridos. Esse cortar não é de hoje. Você imagina o que Davi, por exemplo, passou. A história de Davi chegou um momento que ele precisava ser cortado de uma forma que ele, vou te cortar agora, se eu não te cortar, vou te perder. E sabe aquela situação de pai, aquele pensamento de pai? Quem é pai sabe disso. Que mesmo que doa o teu disciplinar dos teus filhos, mesmo que aquilo doa, você sabe que é necessário. Então Deus sabia a necessidade que Davi precisava daquilo, de ser cortado aquele mal. Deus sabe a necessidade, a dosagem para nos cortar, para nos corrigir, mesmo que doa para Ele. E como eu falei, isso não é de hoje, foi com Davi, foi com Moisés e tantos outros homens que precisavam ser cortados para que viessem a entender e se conectar cada vez mais à videira. Então essa intensidade que o Senhor traz sobre a nossa vida, como um pai, como um guardião, como um agricultor, aquele que cuida da sua vida, cuida da sua história, ele pensa lá na frente, ele pensa no teu futuro, ele pensa na tua família, e precisa que você se abra, para que esse cortar, esse agir dele, seja eficaz sobre a sua vida. Porque não sei você, mas às vezes a gente entende na nossa jornada que a gente vive num ciclo. O diabo quer nos deixar preso numa redoma, de
que a gente vive as mesmas coisas, as mesmas fragilidades, às vezes os mesmos pecados, essa vontade do diabo que você viva nesse espiral, mesmo que você esteja andando, que o tempo não para você, mas você fique nessa espiral, vivendo as mesmas coisas. Será que eu nunca vou sair disso? Será que eu nunca vou passar por isso? Será que isso vai fazer sempre parte da minha vida, da minha história? O desejo do diabo é que ele pense, ou o desejo do mal é que ele planeje sobre você esse pensamento de que eu não consigo, eu não posso, eu não vou romper isso. Você esqueceu de algum detalhe quando você se converteu? Você percebeu que você nunca ia poder mesmo? Porque se você pudesse fazer, você tinha feito e não precisava se converter. Se você hoje se cobra tanto, para que você aceitou Jesus? Se você hoje se cobra tanto, que eu não consigo fazer, eu não consigo romper, eu não consigo isso, para que você aceitou Jesus? Para que você aceitou Jesus? Se Ele é a nossa força, se é Ele que diz, opa, ó, é na tua fraqueza que eu vou me aperfeiçoar. Sabe esse homem que eu encontrei lá no charque de lodo? Vem para mim, porque eu vou me aperfeiçoar na tua fraqueza. Eu vou te dar a força, eu sou a videira, é de mim que você vai se alimentar. É de mim que você vai puxar, é da minha seiva que vai te sustentar. Quantos estão entendendo isso aí? Então às vezes você coloca-se diante do teu espelho e fica naquela condenação eterna, eu não vou conseguir. Você nunca iria conseguir, é por isso que Ele te chamou. Foi por isso que Ele te chamou. Foi por isso que Ele disse, olha, vem para mim, eu sei que você está cansado, eu sei que está sobrecarregado, eu sei que para a sua família parece que não tem mais saída, mas vinde a mim, e eu te ajudarei, eu te alcançarei, eu ajustarei, eu cortarei. Agora cabe a nós, como cristãos, deixar que o Senhor corrija a nossa vida. Deixar o nosso ego de lado, a nossa soberba de lado, deixar de lado aquilo que é orgulho à nossa vida, dizer, Senhor, e deixar que o Senhor corrija esses detalhes. Aquilo que você se vê dentro daquela espiral e parece que nunca vai sair dela, e eu vou morrer assim, eu não tenho um jeito mais. Deixa Deus te agir sobre a sua vida, deixa Deus corrigir, deixa Deus disciplinar, deixa acontecer com você como aconteceu com grandes homens e mulheres de Deus. Ao longo da jornada eles foram confrontados, e aquele confronto fizeram com que eles tomassem a decisão, ou eu permaneço e praticando as mesmas coisas, ou eu caio na real e começo a virar a chave da minha vida e agir da forma que o Senhor quer que eu haja, embora eu não veja o resultado imediato, porque às vezes a gente quer o resultado imediato, mas a longo prazo você vê a sua família restituída em nome de Jesus, a sua casa orando, a sua casa buscando um momento de intimidade com o Senhor. A longo prazo você vai enxergando isso quando você deixa Deus corrigir hoje você e agindo Ele sobre a sua vida. E tem o segundo ponto, que é a poda. A poda vem sobre aqueles que já estão no caminhar, na jornada cristã, e vem os seus resultados. E o Senhor se alegra com isso.
E você vem na sua célula, e você vem ali com o seu convidado, e o Senhor se alegra com isso. E você vem, já monta ali o seu discipulado, o seu momento do ser como Jesus, e o Senhor se alegra com isso. Mas no meio dessa jornada sua, você também tem os seus galhos que atrapalham seu desenvolvimento, que atrapalham o seu crescimento. Às vezes ali surge uma preguiça, às vezes ali surge uma falta de empatia, às vezes surge uma falta de amor com aquele que você cuida, ou com aqueles que você rege, ou ora, ou discipula. Então isso, na tua jornada de crescimento, que tem dado frutos, tem esses galhos que te atrapalham muitas vezes, que às vezes o diabo utiliza contra você. E aí o que o Senhor pensa? Eu quero melhorar o meu filho. Ele dá frutos, ele ajuda, o que ele semeia, ele está colhendo, isso é maravilhoso. Mas eu quero ajudar o meu filho. E aí o Senhor usa a sua tesoura de Deus e começa a podar e tirar certos galhos que têm atrapalhado certos sentimentos, certos pensamentos, certas soberbas que têm roubado os teus frutos multiplicados dentro da tua casa, na tua vida íntima. Galhos que têm roubado mais frutos no relacionamento seu com Deus. O Senhor vem e começa a podar. E no decorrer do capítulo, a gente vai vendo lá, a partir do versículo 4, ele fala a palavra permanecer várias e várias vezes, acho que mais de 10 vezes. E permanecer, permanecerei, permanecei. Então o propósito do Senhor nesses próximos versículos é permanecer. E por que permanecer? Aquele que está de pé, cuide para que não caia. A preocupação do Senhor é comigo e com você, de estarmos de pé, mediante ao que os nossos desafios que o mundo nos oferece, as adversidades que o mundo fala, as atrocidades, as informações que o mundo te oferece, aquele relacionamento nosso com Deus que o mundo a todo instante quer romper, trazendo preocupações, medos, ansiedades, angústia, que vem da família, que vem do trabalho, que vem das finanças, que vem da sua intimidade, que vem do relacionamento. Então a todo instante o mundo quer que você não permaneça, que você rompa esse relacionamento com Deus. Então o desejo do Senhor, a princípio, na videira, é cortar, é corrigir, é podar, para ajustar. Para que isso? Para que haja uma permanência, para que haja um relacionamento com aquele que te chamou pelo nome. O desejo do Senhor é que essa permanência, essa vontade, esse desejo seu, não seja abalado pelas coisas que vai bater na sua porta hoje à noite ainda, após você sair daqui, se é que esse pensamento não está na sua cabeça agora, ou amanhã, numa sexta-feira, ou num final de semana, com alguma notícia, que até mesmo você já espera. A nossa preocupação no amanhã tem sido tão intensa, tem sido tão incrível nesses tempos, que a gente não consegue estar vivendo mais nem o hoje. O mundo, ele nos joga, né? Nos enche de tantas coisas, para que a gente viva preocupado e ansioso pelas coisas que ele mesmo oferece. Eu acho incrível o marketing. Eu acho incrível o marketing. O mundo, ele é um grande marketing.
O mundo, ele pega um aparelho e ele diz quanto ele vale esse aparelho. Não, mas eu quero pagar tanto. Não, ele vale mais do que você está dizendo aí agora. Quem é louco para pagar isso no aparelho celular? Aí ele investe em um marketing, ele coloca ele coloca uma sandália no pé de alguém que é muito famoso e pega aquele valor de uma borracha e agrega lá em cima, e tem pessoas que pagam por aquilo. O mundo é uma cobiça aos olhos do nosso corpo. E o diabo, ele é um marqueteiro que manipula. Ele diz o valor das coisas que nem vale. Que nem vale. Acho que Deus, por isso que Deus usou, né? São ruas de ouro. Ruas de ouro. Porque não tem valor. Pedras de ouro. Porque não tem valor lá no céu. É como se fosse uma pedra qualquer. Ouro aqui vale muito, no céu é só uma coisa que faz o calçamento. Então são coisas que para o mundo hoje, queira, compre batom, compre batom, só que não tem valor nenhum. Então não caia nessa artimanha de que eu preciso ter isso, ou eu preciso ter aquilo. E a gente estava lendo nesses tempos agora, né, sobre o Salmo, que nossa vida é como um sopro, e o pastor sempre falou sobre esse negócio do sopro, né, ou uma vela, né, bastava um sopro. A nossa vida é como um sopro. Da mesma forma que ela passa e acaba, certo? A sua vida passa e você não sabe para onde é que ela vai. Deus pode estar com você aqui hoje, aqui em Cascavel. Daqui a 2 anos você pode estar do outro lado do estado, do outro lado do país, fazendo alguma outra coisa. Então nossa vida é como um sopro. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. Eu falando com o Senhor, um tempo de aflição, e Deus falou isso comigo. Deus falou o seguinte: olha, há poucos anos atrás, Deus falou da seguinte forma: eu estava chateado, chorando lá, Senhor, o que está acontecendo com meus sentimentos, as minhas emoções, e eu chorando lá, e achei muito interessante, muito forte isso, como o Senhor agiu comigo. E aí, Deus falou assim comigo, há poucos anos atrás, Ítalo, não, ele falou assim: tu tá chorando por quê? Eu me lembrei do pastor, as coisas do pastor, né? Tu tá chorando por quê, cara? Ô Senhor, tu tá chorando por quê, cara? Aí eu assim, né, de ouvido, fala. Há poucos anos atrás, você estava em outra situação, e olha onde você está hoje. Olha onde eu te trouxe hoje. Olha o que você já passou na sua vida, altos e baixos, família, isso, aquilo outro, a família, altos e baixos, e eu não te desamparei. Eu de te abandonar agora, cara? Agora, se Ítalo, você quer as coisas do seu jeito, o seu jeito nem sempre é do meu jeito, porque eu sei quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Você não sabe nem que dia é hoje, e essa é a verdade. E o Senhor sugando lá, o Senhor tem toda a razão. O que eu estou fazendo aqui, resmungando, sendo que o Senhor nunca me abandonou? Então, queridos, Deus não questionou, olha a tua santidade, Deus não questionou, olha as tuas fidelidades. Deus não fez isso. Ele falou, eu não te desampararei, poxa, eu não te abandonarei, vem comigo. Esse vem comigo, querido, fica na videira,
fica na videira. Permanece. Cultiva esse relacionamento. Você pode estar tendo pensamentos pesados nesses tempos. O diabo está querendo se levantar sobre esses seus pensamentos. Doido para que você rompa com a tua videira. Permaneça. Não deixa que o mal vença. Então, o primeiro ponto sobre videira é uma vida íntima com Jesus. Segundo ponto, confiar no agricultor. Confia no agricultor. Confia na tesoura do agricultor. Cara, eu tenho isso aqui, mas começa a sair, a se perder, a ser tirado. Mas Deus, aí você insistindo com aquilo, aí Deus começa a tirar. Confia no agricultor. Você está na igreja, você está com seus irmãos, você está na videira. Confia na tesoura de Deus. Deixa Ele tirar aquilo que não agrega a você, ou aquilo até mesmo que vai te machucar, ou aquilo que vai romper o relacionamento dele contigo. Confia na tesoura de Deus. E o desejo dele é que você frutifique. É que esse teu testemunho, lembra o teu testemunho de vida? Quantas histórias você passou, sabe? É que você frutifique na vida das pessoas. O que Deus já proporcionou na sua vida até hoje, ou o que há de proporcionar, que você é um ser de fé, é que você conte essa história para as pessoas. Nessa semana eu me deparei com uma pessoa que começou a falar do testemunho dele para mim. E eu, como bom ouvinte, comecei a ouvir, né? E ele começou a falar da conversão dele, que, claro, foi mais recente que a minha. Acho que aconteceu há 1 ano, 2 anos atrás. Começou a falar e, cara, eu vi o brilho nos olhos dele. Ele começou a falar da sua conversão, ele estava pregando para mim, falando da sua conversão. Eu achei aquilo maravilhoso. E aí fui relembrando de quê? Da minha conversão. E ele foi contando o que aconteceu. Contou que a mulher dele, a esposa dele, que ele vivia acho que mais de 6 anos, que não podia engravidar, que era de outra igreja, outra fé. E ele se sentindo mal na vida que ele estava, se converte ao Senhor, encontra Jesus na sua vida e começa uma transformação, mesmo que depois de um tropeço que ele teve de novo. Mas ele voltou novamente e começou uma transformação na vida dele. E isso influenciou e tocou o coração da esposa dele. E ela também se converteu. E adivinha? A mulher engravidou. Cara, o que Deus... Eu falo assim, macho, assim, o que Deus fez na tua vida de uma forma tão tremenda. E ele contando, e alegre demais, e mostrando a foto da bebê dele. Estava menos tempo, estava com 10 dias de vida. E eu fiquei assim, que Deus maravilhoso é esse? Será se você não tem esquecido o que o Senhor já fez na sua vida? Do teu testemunho de vida? Eu falei para ela assim, cara, escreve isso aí. Escreve, parece que a gente tem que escrever um livro da nossa conversão, da nossa vida, das coisas que a gente já viveu com Deus. Para quê? Para que o diabo não venha roubar e tirar a nossa permanência no Senhor. Para que o diabo não venha enganar com os marketings desse mundo, dizendo que as coisas desse mundo são mais graciosas do que as coisas lá do céu. Então escreva, dedique tempo para você relembrar, reviver esses momentos aos ouvidos de outras pessoas, falando do amor de Deus sobre a sua vida, o que Ele já fez por você, para que esse seu testemunho alcance outras pessoas e mova a fé delas, como moveu a minha naquele momento. Para você ver como um simples testemunho de vida transforma outras pessoas. Então Deus ele quer uma conexão com a gente.
O permanecer do Senhor é uma conexão que Ele quer com a gente. Ele é o tronco que quer nos alimentar. Ele é o tronco que quer suprir as nossas necessidades. Ele é aquele que diz assim: olha, eu assumo essa responsabilidade da sua vida. Eu assumo a responsabilidade da tua história. Esse problema que você está passando, ele vai passar, porque eu permanecerei contigo. Essa situação, ela vai acontecer, é fato, porque eu preciso cortar, eu preciso podar algo na tua vida, para que você consiga sim manter um relacionamento verdadeiro comigo, e esse relacionamento cumpra o meu chamado sobre a sua vida, que é de dar frutos. Porque de nada adianta nós termos um relacionamento vertical com o Senhor e esquecermos do nosso relacionamento horizontal com a igreja, com as pessoas, com o nosso trabalho, com as pessoas do nosso trabalho, com as pessoas da nossa casa, com as pessoas da nossa família, os nossos familiares. Não adianta a gente cumprir o primeiro mandamento, que é amar ao Senhor nosso Deus em primeiro lugar, e esquecermos de amar ao próximo como a nós mesmos. E será se o diabo não tem roubado esse amor por você? Será se você não tem olhado no espelho e se condenado demais, pegado pesado com você? Será se o diabo não tem dito aos teus ouvidos que você não tem jeito? Você não tem jeito. Não caia no marketing do diabo. Não caia nas propagandas enganosas dele. Esse permanecer do Senhor nos traz a nós termos o entendimento do que é a igreja aqui e agora, nessas quatro paredes, e o que é a igreja, você, fora dessas quatro paredes. Como é que tem sido a tua permanência com o Senhor fora desse momento? Como é que tem sido a tua permanência com o Senhor nessa noite de hoje? Amanhã, como é que tem sido as tuas permanências com o Senhor nas sextas-feiras, nos finais de semana, fora um culto de domingo? Não quebre o teu devocional, não negligencie algo ou ferramentas que o Senhor tem te dado para você permanecer com Ele. Não negligencie, não banalize essas ferramentas, porque é tudo. Eu tenho uma raiva de fazer a vontade do mal. Fazer a vontade do mal, sim. Quando a minha preguiça não me deixa me levantar cedo para fazer meu devocional, eu estou fazendo a vontade do diabo, meu irmão. É tudo o que ele quer. Tudo o que ele quer. Ele esperou a noite todinha por esse momento. Não faça a vontade do diabo. Tenha raiva. Tenha raiva daquele que prejudica você, que quer o mal da tua família, que quer o mal do teu relacionamento. Tenha raiva dele. Eu não vou fazer essa sua vontade. Eu vou permanecer. Eu vou permanecer. E vou cumprir aquilo que eu já determinei com o Senhor. É o meu devocional? Eu vou cumprir o devocional. É o meu momento de oração com o Senhor? Eu vou cumprir o meu momento de oração. É o meu jejum, a minha consagração, eu me afastar das coisas que me roubam do Senhor? Eu vou fazer isso sim. Ponto. É inegociável. O mal vai se levantar? Vai. Ele está aí para isso. Mas ele não prevalecerá. Ele não prevalecerá. Use essas ferramentas. Use isso sobre sua vida. Use isso para que você permaneça no Senhor. Permaneça no Senhor. Para a gente concluir aqui. No 18. Se o mundo vos odeia, sabei que antes de vós odiou a mim.
se fosseis do mundo, ele vos amaria, como se pertencesses a ele. Entretanto, não sois propriedade do mundo, mas eu vos escolhi e vos libertei do mundo. Por essa razão, o mundo vos odeia. Aquele negócio, se o mundo fosse teu amigo, mas o mundo não é seu amigo, porque você não pertence a ele. Ele vos odeia e a todo instante ele quer te destruir. Astuto, seja astuto, seja astuto, seja entendido. Não deixe o mundo dominar os seus sentimentos, poxa. Estava falando com o pastor ontem sobre quando a gente utiliza o racional e quando utiliza o emocional. Na maioria das vezes é racional, sim. Com Deus, meu filho, é você se derramar com as suas emoções, explodir nas suas emoções. Mas para o mundo é no racional. É no racional. Não seja enganado, o mundo não é bonzinho. As coisas que esse mundo te oferece é só para interromper os projetos que você decidiu para esse ano. Está acabando 2025. O que o mundo não fez para que esse ano fosse o mesmo 2024, 2023 na sua vida? E o que ele não vai fazer para que 2026 seja igual ao 25? O mundo está aí para te barrar mesmo. Não tenha pena dele. Não tenha pena dele. Você não pertence a esse mundo, ele não é o seu amigo. Recordai-vos das palavras que eu vos disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Foi o que ele falou. Se me perseguiram, também vos perseguirão. Se obedeceram a minha palavra, igualmente obedecerão as vossas orientações. A vossa orientação. Contudo, o mundo vos tratará mal por causa do meu nome, por eles não conhecerem aqueles que me enviou. Estava falando exatamente isso hoje com uma pessoa. A gente está falando sobre fé. E aí eu perguntei: você tem dificuldade de expor a tua fé no teu trabalho? Né? De dizer, não é só dizer Deus abençoe, não. É de falar de Cristo mesmo, falar de Deus. E ela falou meio assim: tenho medo das pessoas enxergarem em mim uma fraqueza. Quem já ouviu essa? Pô, mas tu pensa, tu só usa Deus porque tu não tem respostas para as coisas. Tu só fala de Deus porque tu tem medo de certas coisas. Tu coloca Deus na conversa porque tu não tem garra para romper as... Começa a culpar a nossa fé. Começa a culpar aquilo que nós cremos. Isso tem feito pessoas a não falarem ou não exporem a sua fé. Vocês serão perseguidos pela sua fé. Vão dizer que é clichê demais, é tradicionalismo de paz, é coisa retrógrada, coisa da vovozinha, a tua vovozinha que pensava em Deus, que usava Deus quando não podia comprar um remédio, que usava o nome de Deus quando não tinha dinheiro para comprar um medicamento. Então, a utilização da fé, a nossa utilização, o que nós cremos, muitas pessoas ridicularizam, e hoje nós deparamos com essa perseguição. E eu falei: como é que você trata? Porque falando para ela, né? Eu trato a minha fé como uma fonte. E às vezes atrás de um sorriso seu, meu, de outros, tem uma pessoa cativa, prisioneira das suas emoções, prisioneira do diabo. Não se engane com os sorrisos, porque, aí ele fala aqui, a verdadeira alegria só há em Cristo Jesus. E ele
nos traz esse entendimento da alegria. Deixa eu pegar no versículo, deixa eu pegar aqui. Da alegria do Senhor. Agora, o que é alegria? Se eu perguntar a você, você está alegre? Estou alegre. Porque alegre não é somente um momento, é o estado de alegria. Quando o pastor chega aqui, né? Primeira palavra do culto. Quantos estão alegres? Pode ser que você não esteja alegre naquele momento. Sim ou não? Você vai estar mentindo? Eu estou alegre, mano. Porque a alegria, queridos, é quando você conhece a Cristo no seu coração e entender que aquele momento, mesmo que seja de angústia ali, de dor, vai passar. E a alegria do Senhor na sua vida, ela se renova. Essa é a verdadeira alegria. Então quando alguém te perguntar, você é alegre? Meu querido, eu conheço a Jesus, mas está passando por isso. Eu conheço a Cristo. Por pior, Ele passou por mim. Quem sou eu de pedir berço esplêndido, queridos? Quem somos nós de pedir mais do que o Filho de Deus? Feche teus olhos no lugar que você está. E eu quero que você reflita sobre a vontade de Deus nesse João 15 que nós lemos hoje. Ele fala: eu sou o seu provedor, eu sou aquele que te alcança em providência, eu sou a vida, tanto a videira quanto o agricultor. E Deus não cuida daqueles que Ele não ama. Se Deus tem cuidado de você, é porque Ele te ama. Se Deus tem cuidado de você, é porque Ele te ama. Se Deus tem cuidado de você, se tem podado, se tem cortado algumas coisas nesses tempos, mesmo que esteja doendo o seu coração, é porque Ele te ama. Ele sabe o que é melhor para nós. E isso é maravilhoso. Eu me alegro demais quando eu tenho ali a convicção de que o Senhor está movendo sobre a minha vida, está movendo sobre a minha casa. Certa vez eu saí do meu primeiro trabalho, e eu saí de lá triste, chorando. Melhor, eu saí de lá chorando. Os donos me chamaram lá no escritório, e eu fui lá, e eles começaram a dizer: olha, eu vou estar te desligando dessa empresa, por isso, e eu comecei a chorar, mas não foi de tristeza. Eu comecei a chorar porque eu queria estar ali, eu queria estar naquele meio ali, porque lá eu constituí grandes amizades, e era um ambiente que me agradava, sabe? Era um ambiente que me deixava tão confortável. Eram todos cristãos, todos evangélicos, e era um ambiente que me deixava muito feliz, porque eu conhecia Jesus através daquelas pessoas. Olha que forte isso, querido. Isso aconteceu há mais de 10 anos atrás. E aqueles patrões ali chegaram para mim: olha, não vai dar certo mais. E eu comecei a chorar na frente deles lá mesmo. Fiquei até constrangido na hora. Baixei minha cabeça e fui-me embora. Queridos, eu não chorei por tristeza. Eu chorei porque Deus falou para mim: olha, eu só consigo fazer algo na sua vida se eu tirar você desse conforto aqui.
Eu só consigo passar você para a próxima fase se eu tirar você desse ambiente, porque o que esse ambiente já tinha de lhe dar, já lhe deu. As minhas obras sobre a sua vida são outras, e eu preciso manter essa aliança no teu chamado. Isso ali doeu no meu coração, mas ao mesmo tempo me alegrou, porque eu vi a mão de Deus naquele negócio. E eu chorando ali, dizendo: Senhor, eu nem sei para onde que eu vou agora, mas eu me sinto bem porque eu estou fazendo a tua vontade. Eu não insisti para ficar. Mas aquele casal foi usado por Deus para me abençoar, até me demitindo. Você pode não estar entendendo as coisas do Senhor na tua vida agora. Pode ser que Ele esteja cortando você, pode ser que Ele esteja podando algumas coisas, mas confia nele, porque Ele sabe o que está fazendo. As notícias podem não estar lá as melhores, mas confia nele. O agricultor sabe como tratar os seus ramos. Em nome de Jesus. Envolto em tua presença, aos seus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade. Aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, eu abro o meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo, lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, eu abro o meu coração a ti. Não vim atrás de bênçãos, eu não vim, Jesus, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti.
Lamento por viver indiferente. Lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro o meu coração a ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Lembra do teu primeiro amor, o teu primeiro amor. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de Deixa ti. os teus desejos de lado e diz: Só quero a ti e nada mais. elimina as tuas vontades, elimina os teus desejos e diga que somente quer a Ele. Só quero a ti e nada mais. Nada mais, Senhor. E nada mais, nada além de ti. A vontade do Senhor diante de toda a palavra dele é que você permaneça num relacionamento íntimo com Ele. A vontade de Deus é que você permaneça num relacionamento íntimo com Ele. Ele usa histórias, Ele usa testemunhos, Ele usa parábolas, figuras de linguagem, para que você entenda a importância de ter um relacionamento com Ele. Ele deixou uma carta com mais de 60 livros para que você tenha um relacionamento com Ele. Agora, por que toda essa preocupação de Deus para nós, como filhos dele, termos esse relacionamento com Ele? Porque Ele fala para nós: todos os dias o mal se levantará para que a nossa aliança, a minha paternidade, não chegue até você. Todo dia o mal de inveja, de injúria, de maldades quer romper o nosso relacionamento. O desejo dele é te ver mal com o mundo e mal comigo. Busque ao Senhor, permaneça no Senhor,
relembre as passagens que Deus já proporcionou sobre sua vida. Se alegre mesmo em meio às dores que você está passando. Lembre do quão fiel o Senhor foi sobre a sua vida e quão fiel Ele ainda será. Porque Deus não te chamou para fazer parte da sua videira, para que você viva em sofrimentos. Embora o mundo fará com que você sofrerá aflições, mas querido, Deus, a presença do agricultor, a videira que é Cristo Jesus, Ele é o refrigério, Ele é a alegria do nosso coração, é nele que nos alegramos e a felicidade está nele. Deixa a videira fazer parte da tua vida, deixa a videira fazer a tua história acontecer. Deixa a polda do Senhor, a tesoura de Deus, vir e melhorar o ser que você é. Não tenha medo do que o Senhor tem e fará sobre a sua vida. Não tenha medo da vontade de Deus sobre a sua história. E eu quero que você ore diante disso. Senhor, eu quero confiar plenamente em Ti. Deus, eu quero confiar plenamente em Ti, embora o mundo esteja me dizendo isso, embora até os meus familiares estejam me falando isso, mas eu não quero ouvir nada além da Tua voz sobre a minha vida. Eu quero confiar plenamente em Ti, Senhor Deus. E assim eu oro, Deus, sobre a Tua igreja em nome de Jesus. Senhor, eu manifesto o Teu Espírito para a Tua igreja, Senhor, entender, buscando em Ti, Senhor, esse relacionamento para a permanência no meio das dores, a permanência no meio do choro, a permanência no meio do sofrimento, a permanência no meio dos medos, da perda. Eu declaro, Senhor Deus, isso em nome de Jesus, que as boas obras que aconteceram sobre nossa vida, a Tua fidelidade não cessará dos nossos pensamentos, Pai. Sempre lembraremos do Teu amor sobre nós, sempre lembraremos da Tua fidelidade sobre nós, sempre lembraremos do amor de Cristo, daquele primeiro amor que nos resgatou, que nos trouxe à luz, que derramou sobre nós e nos redimiu e nos fortalece até hoje, porque até hoje estamos de pé, e se estamos de pé, é porque estamos na videira, Senhor, e não sairemos dela, permaneceremos em Ti, ó Deus, pois Tu és o nosso refrigério, é de Ti, Senhor Deus, que nos alimentamos, ó Pai, queremos nos alimentar cada vez mais dessa videira, para que possamos dar fruto a outros, Senhor, para que os nossos ramos alcancem outras pessoas, porque não tem nada mais maravilhoso do que estarmos em Ti, Senhor Deus, e passarmos esse amor para o próximo, mesmo que a gente nem entenda muito o que esteja acontecendo. O Teu amor é sobrenatural, ó Pai, o Teu amor é surpreendente. Que assim seja sobre a sua vida, querido. Você conectado nessa videira e os teus ramos dando frutos para outras pessoas se alimentarem e se anexarem a essa videira, e isso acontecer sobre a sua casa, e isso acontecer sobre os seus amigos, aquele que você ama, e isso acontecendo, fluindo, porque quanto mais você faz para o próximo, mais você faz para si. Quanto mais você ministra para o próximo, você também ministra para si. Deixa Deus agindo sobre a sua vida, deixa Deus fazendo acontecer. Não caia na armadilha do mal, onde Ele quer centralizar tudo em você, que a tua vida é mais importante, que a tua vida é o primordial. Não é dessa forma. Não se preocupe com as tuas coisas. Quando o Senhor teu Deus quer que você faça pelo próximo,
Não se preocupe com as tuas coisas. Quando o Senhor teu Deus quer que você ame ao próximo, deixa Deus agir sobre a tua vida, sobre a tua história, porque Ele faz isso. Ele te levanta para que você levante outro. Ele te segura pela mão para que você segure outro pela mão. Ele faz acontecer na sua família para que você abençoe outras famílias. E é assim que Ele quer sobre nossa vida. E é assim que Ele anseia sobre nossa vida. Isso pelo poder do nome de Jesus. Continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará, e o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará. Fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará. Convide alguém para orar agora. Homem com homem, mulher com mulher. Convide alguém para orar. Vamos orar 2 a 2. Esse é o momento da gente profetizar uns sobre os outros, trazendo luz, isso, trazendo uma revelação de quanto Deus precisa que você entre nesse momento de oração, porque Ele precisa que você creia. Se você crê, verás a glória de Deus. Não é que a glória não exista, a glória está aqui, mas se você crê, verás a glória de Deus. Então comece a orar pela sua irmã, por esse seu irmão. Diga: Deus, que a glória alcance ele, que a glória alcance ela, que ela seja, que ele seja homem de oração, mulher de oração, e que aquilo que machucou o coração dela e machucou o coração dele não seja maior do que a tua glória. Oh, aleluia. Isso, comece a profetizar. Comece a falar o quanto o Senhor já tem feito e fará coisas maiores. Não deixe que a fé desvaneça. Não deixe que a sua fé desvaneça. Deixa o Espírito Santo tocar você. Oh, sim, Deus, nós oramos, nós profetizamos e nós declaramos o alcance espiritual. Diga meus lábios e não minha alma. Quero me entregar a ti, entregar minha vida com adoração, pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, que se mova, e que haja cura no nosso meio. Pois de que vale ter que haja um agir espiritual, que haja um movimento espiritual. Entregar minha vida com adoração. Espírito de vida. Não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento, que o nosso amor não seja fingido. Que haja luz, que haja cura, honrado que haja com força, que haja lágrimas, refrigério, que haja unção, que haja vida. E que tudo que é mal perca força agora. Que toda enfermidade caia por terra agora. Que todo mau pensamento perca força agora. Que toda desistência saia fora agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que todo medo seja abafado pelo amor. Que tome o lugar
que tome o lugar e que tome as nossas vidas e traga transformação. E haja luz na tua mente, e haja luz na tua mente. Que o Senhor produza em você frutos espirituais. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida com adoração. A palavra nos revela luz, e o esclarecimento das coisas nos fortalece, porque nós somos seres espirituais, amém? Ainda que o homem natural se corrompa, o homem espiritual se fortifica no Senhor. E ele pode se levantar mais uma vez. Se levante mais uma vez. Que o seu ânimo se fortaleça agora. Que os pensamentos que foram de desistência sejam trocados por pensamentos de encorajamento e paz, para que você continue o bom combate. Não desista do combate. Quando você está na videira, o seu combate é permanecer nela, para produzir os frutos que o cristão deve produzir. E o Senhor enche a tua mente de paz agora, de bondade, de benignidade, de temperança, de domínio próprio, de mansidão, para que você seja apto para o combate. Apto para o combate. Então diga para o seu irmão e para a sua irmã: não desista da sua luta. Fale assim: não desista da sua luta. A luta é sua. Não desista dela, porque Deus é contigo e te fortalece para contar testemunhos em nome de Jesus. Diga: não desista da sua luta, porque Deus é contigo e Ele te aperfeiçoará para um dia melhor do que o dia de hoje, em nome de Jesus. Agora abrace o seu irmão, abrace a sua irmã, encoraje ela para a luta. Diga: não desista de você. Não desista de você. Do seu toque de novo, e de novo, e de novo. Pois se hoje me tocas, amanhã eu preciso do seu toque de novo, e de novo, e de novo. Levante a mão para a sua casa agora. Comece a orar pela sua família e comece a declarar que as portas do inferno não têm vez contra a sua casa. Comece a dizer: as portas do inferno não prevalecerão na minha casa, não prevalecerão na minha vida. Diga: esse mal não vai nos assombrar. Ore, repreenda toda enfermidade, repreenda todo o mal repentino, mal que chegou de repente e parece que veio para ficar. Não veio para ficar. Eu declaro em nome de Jesus a falência de todos os planos do inimigo contra a tua casa, contra a tua família. O mal não vem para ficar, ele vem para testar a sua fé. Então manifeste a sua fé hoje. Manifeste a sua fé hoje, dizendo: o mal não prevalece contra a minha família. Não tem lugar na minha casa, não tem lugar nos meus sentimentos, não tem lugar nos meus sonhos, não tem lugar na minha saúde. Diga em nome de Jesus: eu verei. Diga: eu verei tempos melhores para eu e minha casa, servindo ao Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Se alguém tem alguma enfermidade, precisa de unção, vem à frente. Nós vamos tirar esse momento de oração pelos enfermos. E que o Espírito de Deus, através da unção, possa curar você, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Nós queremos também orar pelos de casa, as pessoas que estão em casa, as pessoas que estão passando por alguma enfermidade, em nome de Jesus. Queria que você agora orasse por elas, que você ungisse elas com a oração. Às vezes a gente não alcança
porque a pessoa está distante, mas nós alcançamos com a nossa fé, amém? Aquele homem falou: eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas se o Senhor disser uma palavra, a minha fé será totalmente mudada. Se o Senhor disser uma palavra, eu serei salvo. Então, em nome de Jesus, Pai, nós oramos e nós testificamos, Senhor, que a unção que é derramada sobre esse lugar é uma unção de cura. E nós oramos e testemunhamos cura sobre esses que estão aqui diante do Teu altar, estão buscando nesse momento, Senhor, a cura para o seu corpo. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos toda a enfermidade que não vem para o mal, mas que vem para que seja contado um testemunho. Isso em nome de Jesus. Arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará. Nós oramos pelas pessoas que estão enfermas em casa, que estão passando por alguma enfermidade, pessoas que estão nos hospitais, pessoas que foram acometidas por um mal repentino. Nós declaramos em nome de Jesus que todo mal, que toda praga caia por terra em nome de Jesus, e que esse mal não ache lugar na nossa casa. Pai, nós oramos, Senhor, em nome de Jesus, por aquelas que passaram por um susto. Nós oramos pela mãe do Ricardo, Pai, em nome de Jesus, e nós declaramos a permanência, Senhor, de cura na vida dela, e que nenhum mal tornará, e que aquilo que aconteceu, Senhor, só serviu para mais cuidados, mas não voltará a acontecer. Nós declaramos pelo nome de Jesus. Pai, eu acredito na Tua unção e na Tua graça, que sobre esse lugar traz cura. Senhor, livra-nos dessas enfermidades desse tempo, e que nós possamos Te glorificar com saúde, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós oramos sobre o estado do Rio de Janeiro, nós oramos, Senhor, sobre Fortaleza, nós oramos sobre esses maus repentinos que acometeram esse fim de ano. Nós oramos, Senhor, sobre Cascavel, guarda Cascavel, livra, Senhor, desses maus repentinos, converte esse povo, Senhor. Traz uma unção de convertimento, traz um avivamento no meio da Tua igreja, e que a Tua igreja possa ter a unção necessária para parar o avanço do mal. E que tudo isso, Senhor, que tem acontecido no Rio, acontecido em Fortaleza, possa servir para a Tua glória e para a Tua honra. E que o Senhor possa ser o Senhor da casa daqueles que sofrem, daqueles que estão tristes, daqueles que perderam entes queridos. Que o Senhor possa ser o consolo de cada um desses, em nome de Jesus. Coloque a mão na sua mente agora. Pai, nós trabalhamos agora com o Teu Espírito na nossa mente, que o nossa mente, que o nosso coração, que é a nossa mente, esteja blindado contra esse tempo, contra esse mundo mal, blindado contra esses sustos que acometem a gente de repente, que parece que a gente não está preparado. Mas nós estamos em Ti, Senhor, e guardamos os nossos pensamentos na confiança. Você pode falar isso? Diga confiança. Fale esperança. Diga eu creio em Deus, Ele me ama, e eu tenho fé, e permanecerei crendo. Diga eu encho os meus pensamentos com confiança. Diga em nome de Jesus. E todo mal, diga todo mal, vai embora, em nome de Jesus, para nunca mais voltar. A igreja diga amém. Vamos dizimar, bora ofertar.
Eu queria que com o coração atento, você soubesse o que você está fazendo. Ofertar e dizimar é uma decisão de comportamento. É uma decisão de comportamento. Aí eu vejo muita gente boa que não dizima. Gente boa, não dizima. Pastor, qual é a tua preocupação com isso? Está faltando alguma coisa? Não. Mas quando eu vejo uma pessoa boa que não dizima, ela não é tão boa. Alguém comprou ela. E sempre quem compra a gente é o diabo. Pastor, mas o senhor disse que não tem envelope, como é que o senhor sabe? É muito fácil, né? O caba nunca vem à frente. Nem ele, nem mulher, nem ninguém dele. Nunca vem à frente. E aí também nunca aparece no Pix o nome dele e ele não dizima. Pastor, e quem é que... O senhor fica reparando essas coisas? Não fico não, mas é porque o senhor me deu um negócio chamado inteligência, que aí eu tenho raiva. Eu percebo tudo, irmão. Eu percebo quem falta, eu percebo quem vem. Eu percebo quem diz. Nem que eu não queira, eu percebo. É coisa de pastor. E eu tenho que te dizer hoje, na quinta-feira, que se você não dizima, o diabo comprou você. É por isso que você não dizima. Não é porque você é esperto. O mundo é dos espertos. Mas o Ítalo pregou algo diferente aqui. O mundo é dos espertos mesmo. Parece que quem ama é besta. Parece que quem dizima é besta. Mas é porque o céu é dos humildes de coração. Humildes. Deixa os espertos não dizimar. É porque o Senhor deles é o dinheiro. Agora eu e você dizimamos porque o nosso Senhor é Jesus Cristo. E eu dizimo porque a casa dele precisa. Eu dizimo porque eu sou fiel a ele, porque ele também é fiel a mim. Então não tem peso. Ah, mas eu estou dizimando, pastor, R$1.000. Amém. Não, Jesus, não vi ainda não, seu dízimo. Porque eu acredito que R$1.000 deve ser difícil o cara dizimar, né? Mas não se lembrar que ficou 10.000, 9.000 para você. Não, mas porque R$1.000, isso é mente de pobre, irmão. Mente de pobre. Porque uma pessoa que está ganhando 10.000 deve se comportar como quem ganha 10.000. E não como quem ganhava 1.000, que quando 1.000 era dinheiro. Alguém está entendendo isso? Que eu não estou falando de dinheiro. Não, se eu estou falando de 1.000, não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de uma mente comprada e corrompida pelo inferno. Que serve a dinheiro. E é por isso que não dizima. E isso é um assunto que deve ser falado sim. E não é teologia da prosperidade. Não é. É você no altar completo. Levante sua mão, levante seu envelope. Se você for fazer pelo Pix, o Léo vai colocar aí nas TVs. Se você for fazer pelo envelope, a Lilian e a Lilian, né? A Lilian está aqui com o envelope. Mas principalmente faça com o coração. Diga: meu Deus, eu faço com o meu coração cheio. Graças a Deus que eu tenho condição de dizimar isso aqui. Graças a Deus. Pai, nós oramos e entregamos os dízimos e as ofertas nas tuas mãos. E que aquilo que o Senhor nos deu não é pesado dizimar. Porque o Senhor nos conhece, sabe quão o nosso coração é grato de poder ofertar e dizimar hoje. Isso em nome de Jesus. Venha com alegria, venha dizimar, venha ofertar. Se você fez pelo Pix, levante sua mão, adore. Se você fez na semana, levante sua mão, adore, adore e agradeça. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Vamos terminar assim, bem bonito, cantando. Poderoso Deus, diga: minha alma anseia, minha alma anseia por ti. cante mais alto, diga: poderoso, 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 poderoso Deus.
por ti. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti, Senhor. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Pai, nós agradecemos por essa noite, que o Teu Espírito, de uma forma transformadora, falou aos nossos corações. Leva-nos em segurança para as nossas casas. Livra-nos do mal repentino. Livra-nos do mal desse século. Livra-nos do mal que acomete as nossas mentes. Tira o medo, tira a frustração, tira o abandono. Nós não somos abandonados, nós somos guardados e protegidos pelo Teu amor. E nós guardamos isso no nosso coração, para não pecar contra Ti. Eu Te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A igreja diga amém. Dá uma salva de palmas bem forte a Jesus. Dá mais um abraço no teu irmão. A paz do Senhor. Tenha um final de semana maravilhoso, abençoado. Aleluia.